E aí, cachorreiros e gateiros, você já ouviu falar que cães estressados têm um aprendizado dificultado? Será que seu cachorro está estressado? Será que é por causa disso que ele está com dificuldade de aprender uma coisa nova? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Diversos estudos científicos têm mostrado que cães com elevado nível de cortisol, ou seja, mais estressados, têm maior dificuldade de aprendizado. Calma que eu vou explicar ponto a ponto o que isso quer dizer. Mas o que mais me preocupa é que foi lançado um estudo recentemente mostrando que alguns genes são ativados, aumentando esse cortisol em filhotes até 4 meses que têm um ambiente muito estressante. Isso quer dizer que eles têm esse gene do cortisol ativado, então eles têm um cortisol mais elevado do que o normal ao longo da vida inteira e maior dificuldade de aprendizado. Então não é simplesmente uma questão de o ambiente estar estressante e daí o cachorro vai ter uma resposta, mas sim a ativação e desativação de alguns genes, que a gente chama de epigenética. E isso está totalmente relacionado com o ambiente da infância desse cachorro, até os 4 meses como foi. Mas calma, vamos voltar um pouquinho. O que é estresse? Existem duas formas de estresse, o estresse crônico e o estresse agudo. Então se eu tô aqui conversando com vocês e de repente eu tô susto, isso é um estresse agudo, que você recebeu um susto, alguma coisa aconteceu do nada e você tem o coração que vai bater mais forte, você vai começar a suar, a pupila vai dilatar, tudo isso está relacionado ao estresse agudo. Quando a gente tem um medo, quando a gente tem uma ansiedade, quando vai falar em público, alguma coisa acontece que você tem como se fosse um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, está totalmente relacionado ao estresse agudo, aquele estresse momentâneo. A gente diz que o estresse agudo ele não é ruim, muito pelo contrário, ele é bom na natureza, porque é isso que vai garantir que o animal ele vai sair correndo, isso que vai garantir com que o animal tenha interesse por um objeto novo na sua casa, um brinquedo novo. Ele vai ter estresse, mas é um estresse que vai dar e rapidinho vai sumir. Então ele vai ter um pico de cortisol e depois esse cortisol vai diminuir e ele vai ficar bem tranquilo. Mas existe o outro tipo de estresse, que é o estresse crônico. Esse sim a gente tem uma preocupação bem grande, porque são várias coisas que vão acontecendo e o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai aumentando até que chega uma hora que ele fica num patamar elevado, que mesmo que não tenham coisas acontecendo que criem o estresse nele, o ambiente está tão estressante que esse cortisol vai se manter. E isso pode dar vários problemas fisiológicos. Uma das coisas é a gente pode ver, quando a gente está estressado, a nossa imunidade baixa. Com isso a gente fica propenso a ter mais doenças, a pegar uma gripe, a pegar qualquer vírus que esteja no ar. A mesma coisa acontece com os animais. O primeiro ponto é: animais estressados têm a sua imunidade mais baixa e uma propensão maior a ficar mais doente. Além de ter problemas coronários, então o coração começa a bater muito acelerado por muito tempo, isso pode vir a dar um problema renal, enfim, são diversas questões. Mas aí a gente conversa mais com o veterinário, ele vai te explicar, existem várias doenças que podem facilitar também com que o cortisol fique elevado. Vamos voltar aqui para o comportamento. Não só situações podem fazer com que o cachorro fique estressado, mas na verdade a falta do que fazer. Eu tenho certeza que você aí tá pensando: nossa, mas eu sou muito estressado, Luísa. Eu tenho certeza, na nossa atual conjuntura aqui social, correndo para todos os lados, principalmente quem mora em cidade grande, realmente a gente fica estressado, a gente tem que lidar com o trabalho, a gente tem que lidar com o trânsito, a gente tem que lidar com a insegurança, a gente fica estressado, é muita coisa para fazer em um espaço curto de tempo. A gente tem conta para pagar. Como é que o cachorro fica estressado se ele não tem conta para pagar? Exatamente, ele muitas vezes não tem o que fazer, ele não tem com que se entreter, ele passa um tempo dormindo, rapidamente ele come porque aquela comida tá lá no pote, depois ele não tem mais nada para fazer. E isso pode gerar estresse no cachorro. Além disso, tem um tal de um vizinho que fica gritando, ou mesmo quando você chega em casa, você fala muito alto e esse cachorro é um pouco tímido, um pouco medroso, isso vai gerando um estresse nele. Ou tem alguém dentro de casa que porventura grita com o cachorro, que pode gerar um estresse crônico nesse animal. E o que a gente precisa fazer é criar um ambiente para reduzir esse estresse, para reduzir essa liberação de cortisol. E mais do que isso, a gente precisa propiciar atividades que liberem outros neurotransmissores, outros hormônios,
como por exemplo a serotonina, a dopamina, que causam a sensação de bem-estar, a sensação de que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. E existem formas da gente fazer isso, como por exemplo o exercício físico. Por isso que a gente fala tanto da importância de brinquedos, de ter um ambiente saudável para o animal. Tanto é que quando eu faço uma consulta, a primeira coisa é melhorar esse ambiente. Então, o primeiro mês, normalmente eu não entro com treinamento. Eu simplesmente vou tirar o cachorro do estresse. Isso se ele estiver estressado. E não adianta só eu mexer nele, no comportamento dele. Eu preciso mexer em todo o ambiente. Porque muitas vezes o ambiente está mostrando para ele, está dando dicas que algo não está indo bem. Alguns adestradores, eles lidam simplesmente com treinamento. Tiram o cachorro do ambiente, levam para a rua, levam para um centro de treinamento, começam a fazer o treinamento e quando volta para casa, o cachorro volta a apresentar todos aqueles comportamentos inadequados. Porque muitas vezes não é o cachorro em si, o cachorro é simplesmente uma resposta daquele ambiente estressante. Por isso a importância da gente fazer o manejo ambiental. E entende-se por manejo ambiental o enriquecimento ambiental, mas principalmente tirar todo tipo de estressor crônico que possa estar elevando o cortisol desse animal. Luísa, então quer dizer que meu cachorro não é burro, ele simplesmente está estressado? Existem vários fatores que podem fazer com que o cachorro tenha dificuldade de aprendizado. Um desses fatores é o estresse. O outro pode ser que você esteja tentando fazer coisas com ele com uma recompensa que ele não goste tanto, que precise ser algo que seja mais atrativo. Ou pode ser que você queira ensinar algo muito difícil, que você precisa regredir um pouco no seu treinamento para que ele tenha mais facilidade de aprendizado. Enfim, são vários fatores e o estresse com certeza é um deles. Para vocês entenderem melhor por que é tão difícil um novo aprendizado, é só a gente pensar na gente mesmo. Por exemplo, quando eu estou numa semana de prova, eu estou focada naquela matéria, eu tenho mais dificuldade, eu preciso tirar mais nota, mas daí de repente alguém vem me falar de uma outra aula ou eu tenho que assistir uma outra aula para prestar muita atenção, mas minha cabeça tá naquela prova, tá naquele estudo que eu fiz porque eu preciso tirar muita nota. E apesar de nós mulheres termos mais facilidade para pensar em duas coisas e fazermos duas coisas ao mesmo tempo, desculpa homens, eu sei que vocês têm essa dificuldade, tipo, mexer no celular e prestar atenção no que a gente fala. Mesmo com a nossa facilidade enquanto mulheres de fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando entra o fator estressante, a gente perde o foco. Quando a gente entra num estresse mesmo, a gente acaba dando preferência para aquilo que vai sanar, vai resolver o nosso estresse. Então a gente vai prestar mais atenção naquela matéria que a gente tá com mais dificuldade, que a gente precisa ter mais nota do que numa outra matéria. É a mesma coisa com o cachorro. Então ele vai tentar lidar com aquele estresse de alguma forma e tentar encontrar recursos nele e no ambiente para lidar com aquilo. Enquanto aprender senta, deita, dá pata, vem, fica, não é tão importante para ele. Por isso que muitas vezes eu preciso dar foco para esse cachorro e foco que ajude na liberação de serotonina, de dopamina, para diminuir a concentração de cortisol e aí sim ele conseguir aprender novas coisas. Uma ótima forma para isso é o passeio, são coisas de roer dentro de casa, enfim, uma infinidade de coisas que cada caso deve ser avaliado para que a gente possa oferecer algo que seja interessante para o cachorro e que realmente ele necessite. Então, se você acha que seu cachorro está com dificuldade de aprendizado porque ele está muito estressado, primeiro ponto, o que estressa seu cachorro? Será que ele está com muita atividade? Pouca atividade? Algo está dando medo nele dentro do ambiente? A gente precisa resolver isso. Depois é que a gente vai entrar com os treinamentos em si para que ele possa aprender novas coisas. Não esqueça nunca do enriquecimento ambiental e principalmente das atividades cognitivas e de forrageio, para ele cheirar, para encontrar as coisas novas dentro de casa. Mas e aí? Você faz enriquecimento ambiental com seu cachorro? Então escreve tudo aqui nos comentários para mim. Aproveita e deixa aquele like que a gente adora, clica no sininho para saber quando é o próximo vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima!